pela primeira vez, né? Tanto eu quanto o departamento de jovens, as irmãs, acredito que também. Mas estamos felizes de estar aqui nessa noite. Aleluia! Agradecidos ao meu Deus por mais uma oportunidade de estarmos na casa do Senhor, em nome de Jesus. E eu estou feliz, né? Como o pastor já falou, quem usa é Deus. E sempre quando a gente busca, a gente pede, nós pedimos do Senhor, o Senhor entrega, né? Aleluia, nós estamos pedindo. E sempre quando Deus nos dá a oportunidade de trazer a palavra do Senhor, o vaso ele tem que estar preparado, mas ele tem que também se preparar, né? Glória tem que orar, tem que jejuar, tem que buscar ao Senhor, tem que meditar na sua palavra, porque muitas vezes a gente relaxa ou acha que já sabe de tudo, né? Não precisa mais estudar, não precisa mais orar. Não, porque eu já oro, eu já canto e eu não preciso mais buscar ao Senhor, porque Deus vai operar. Mas é buscando a Deus que o Senhor nos enche, enchendo cada um de nós podemos também, né, através de nossas vidas também encher outros vasos, né? Glória até a Deus. Quando a gente transborda, né, da presença de Deus, e o Espírito Santo, através da minha vida, da tua vida, vai encher também outros vasos. Mas é importante nós buscarmos ao Senhor. O pastor Magno me falou que eu ia pregar. Eu fui para a fonte, que é Deus. E eu falei muito para Deus: Pai, eu não sou nada sem a tua presença. Glória a Deus. E eu preciso de ti na minha vida, porque eu sou como criança, eu não sei falar, Pai. Então, se eu pedi para Deus uma coisa, eu disse: Pai, se eu tenho achado graça aos teus olhos, eu não quero muito não, Pai, eu quero só um pouquinho. Falei para Deus. Glória a Deus, aleluia. Não é muito não, Pai, é só um pouquinho da tua unção sobre a minha vida. Quando eu subi naquele altar ali para falar da tua palavra, e se fores da tua vontade me abençoar, eis-me aqui diante da tua presença. Mas eu fui buscar. Eu orei de madrugada, eu orava no trabalho, eu participei da semana de oração. Quando a gente terminou de evangelizar, eu falei para a irmã Lucimar, ela perguntou: você já vai? Eu falei: não, ainda vou orar ainda ali. E eu ainda fui orar, depois era umas 5h30 da tarde, eu não lembro mais que hora era, mas eu entrei para dentro da igreja, ainda fui orar, ainda fui me pedir misericórdia do Senhor, porque eu ainda estava achando que não era o suficiente ainda. Aleluia. Senhor, me ajuda, Pai. Glória a Deus. E eu estou aqui na tua presença, buscando, Pai, a tua presença agora, porque sem a tua presença eu não sou nada. Nós não somos nada sem a presença do Senhor na nossa vida. É Deus que faz tudo. Uma pessoa sem a presença de Deus, ele não é nada mais do que um vaso vazio e que não serve para nada. Glória a Deus, aleluia, né? Então vamos ler hoje livro de 1 Reis, capítulo 8. Vamos ler o versículo 10 e 11. E sucedeu que, saindo o sacerdote do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e não podiam ter-se em pé. E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar, por causa da nuvem. Glória a Deus. Porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Glória a Deus. Essa passagem do livro de 1 Reis, né, na palavra do Senhor, fala sobre a dedicação do templo de Salomão. Quando Davi estava na sua casa, no seu palácio, já era rei, ele começou a conversar com Deus e passou a meditar. Eu moro em um palácio muito grande, eu tenho ouro, eu tenho prata, eu tenho tudo, mas a arca do Senhor, a arca da aliança, que representava a presença de Deus, estava em uma tenda. E ele começou a pensar e a colocar isso no seu coração. Eu estou em um templo bonito, eu estou em um castelo, né? Eu tenho tudo, mas a arca do Senhor está em uma tenda. E ele propôs no seu coração fazer um templo, justamente para colocar ali a arca da aliança, que representava a presença de Deus na terra.
E ele começou a desenhar. Se você for ler o livro de 1 Reis todo, e 1 Samuel, 2 Samuel também, antes você vai ver toda a trajetória de Davi desenhando o templo. Deus deu tudo para ele. Quando Davi propôs no seu coração fazer o templo, Deus enviou ali um profeta. Eu não me recordo o nome dele agora, mas enviou. E através desse profeta, Deus falou para ele: Davi, eu aceito que tu faça o templo, para que a arca da aliança fique. Porém, não serás tu que irás fazer. Será o teu filho que ainda vai nascer. Glória a Deus. Porque Deus vai falar para Davi que ele tem muito sangue em suas mãos. Então ele não podia construir o templo. E Deus deu para ele todo o desenho, toda a repartição do templo, todas as medidas do templo, Deus deu para Davi. E ele, claro, com os recursos que ele tinha na época, desenhou tudo, fez tudo. Porém, Davi envelhece e aí passa, com o seu envelhecimento ele vem a morrer. Mas antes de morrer ele passa para Salomão, que já tinha nascido, todo o desenho do templo, tudo. E a Bíblia vai dizer aqui que as últimas palavras que Davi falou para Salomão foi dando conselhos para ele, falando para ele que ele tinha que ser justo, que ele tinha que servir a Deus e que ele tinha que andar nos caminhos que ele andou diante de Deus. E a Bíblia vai dizer que Salomão pega todos os desenhos que Davi tinha e começa a construção do templo. O tão famoso templo de Salomão, que até então, até os dias atuais de hoje, nunca foi encontrado. Nós sabemos que nele tinha bastante ouro. Foi construído um templo muito grande, com todos os recursos da época. Mas, porém, a ciência hoje nunca encontrou um templo. Hoje, nos dias atuais, ainda não foi encontrado. Não se tem ainda um local exato para dizer aqui foi construído o templo de Salomão. Não tem ainda. Então, Salomão começa a construção do templo. Leva-se vários anos construindo o templo, arrecadando, claro, todo o dinheiro, porque a construção de um templo, ela demanda recurso financeiro. Mesmo ele sendo rei, ele precisava da ajuda dos outros aliados que ele já tinha, né? E ele começa a construção do templo. Passa-se o templo é construído, foi feito, estava pronto. E aqui nós encontramos aqui no versículo 8, no capítulo 8, quando ele chama todo o povo de Israel para fazer a dedicação do templo. Eles vão apresentar o templo agora diante do Senhor. Então Salomão chama todo mundo para fazer parte ali daquela festa. Ele chama todos os príncipes, todos os filhos de Israel, e todos foram ali para Jerusalém. Pegaram, claro, a Arca da Aliança com todo cuidado, porque tinha todo um ritual para você levar a Arca da Aliança para onde quer que eles fossem. Não podia ser de qualquer jeito. Aleluia! Eles não podiam carregar a arca de qualquer jeito. Deus deu ordens para eles. Vocês vão levar a arca assim, assim, assim. Os levitas vão na frente, os sacerdotes vão carregando a arca nos ombros. Então tinha todo um cuidado para eles levarem a Arca da Aliança. Então eles trouxeram, aqui no versículo 4 vai dizer, trouxeram a Arca do Senhor para cima e o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os utensílios sagrados que havia no tabernáculo. Assim os trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas. Então quem podia carregar a arca? Sacerdote e levita. São os que podiam carregar a Arca da Aliança. Depois deles, ninguém mais podia tocar na arca. E o que tinha dentro da arca, irmã Regiane? Você sabe? O que tinha dentro da arca? As tábuas dos 10 mandamentos. É o que tinha dentro da Arca da Aliança. É o que tinha dentro da Arca da Aliança. E está bem aqui no versículo... Deixa eu achar aqui o versículo.
Na arca nada havia senão só as duas tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto ao monte Horebe. Então, as tábuas que Moisés fez lá no monte Horebe, com os 10 mandamentos, é o que tinha dentro da arca da aliança. Então, pegaram a arca, levaram ali para o templo de Salomão, construído já, e começaram as preparações para a dedicação do templo. E ali, o trabalho dos sacerdotes era fazer os sacrifícios diante de Deus. Então eles começaram ali a sacrificar, a adorar o povo fora, é claro, toda a congregação estava reunida, os sacerdotes ali dentro começaram ali a louvar o nome do Senhor e começaram a sacrificar. E quando a gente vai aqui para o versículo 10, e sucedeu que saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e não podia ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem. Aleluia! Porque o Senhor enchera a casa. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Então aqui através deste capítulo nós podemos entender que quando o povo de Deus se reúne, é para acontecer um movimento. Aleluia! Diante da igreja do Senhor reunida. Ah, irmã Eugênia, mas é toda vez que isso pode acontecer, tem que acontecer? Não, depende do seu culto particular diante de Deus. Quando você se reúne, eu me reúno com a Gabi, com a irmã Lucimar, com todo mundo, tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Então, se Jesus está presente com 2 ou 3, o Espírito Santo também está presente ali junto conosco. Glória a Deus! Então, assim, quando o povo de Deus se reúne, é para a presença do Senhor descer aonde o povo de Deus está reunido. E se Jesus está presente, porque onde Jesus está presente acontece o que, irmãos? Pela Bíblia, pela palavra do Senhor, há curas, há milagre, há batismo com o Espírito Santo. Aleluia! Há todo um movimento que a palavra do Senhor fala, onde Jesus está presente, onde a sua presença está habitando. Acontece maravilhas diante do povo de Deus. Glória a Deus! Existe um culto particular meu, eu e Deus. E existe um culto geral, onde todos estão reunidos ali diante do Senhor. Então junta-se uma só voz e um só louvor, um só clamor diante do Senhor. Então quando a presença do Senhor desceu sobre aquele lugar, que foi ali dedicado ao Senhor, os sacerdotes não puderam ficar de pé, porque uma nuvem veio sobre aquele templo. Então quer dizer que Deus ali naquele momento se agradou do que tinha sido feito, do que estava sendo feito. E a Bíblia nos fala sobre o quê? Hoje, o templo, este aqui, nós estamos aqui. Glória a Deus. O templo, o terreno, é esta pequena igreja, congregação. Mas, se a igreja não estiver aqui hoje reunida, ele não pode adorar o Senhor. Só se a igreja estiver presente. Glória a Deus! Todos nós reunidos. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Muitas pessoas confundem. Dizem, não, você saiu da igreja. Na verdade, eu não saio da igreja. Eu saio da presença de Deus. Porque igreja sou eu, né? Então, se eu sou igreja, paro de adorar o Senhor, paro de congregar, vou para as coisas do mundo, eu não saio da igreja, eu saio da presença de Deus. Porque eu estou... O que a Bíblia fala? Que separa o homem de Deus? O pecado. O pecado nos faz separação da presença de Deus. Aleluia! Então, o que a palavra do Senhor nos fala? Hoje, o templo somos nós. Porque o que a Bíblia diz? Que eu sou morada e templo do Espírito Santo. Então, o templo, para habitar o Espírito Santo, eu não posso estar muitas vezes de qualquer maneira. Porque se o Espírito Santo, ele é santo e ele necessita de santidade, como que ele vai habitar em um templo que não está de acordo com o que ele precisa? Então, aleluia, eu tenho que estar de acordo com a palavra do Senhor, para que o Espírito Santo venha habitar dentro de mim e ele venha me usar. Aleluia! Porque o Espírito Santo é quem nos usa. Então, eu jamais posso estar de
qualquer maneira. Muitas vezes nós vamos falar de uma palavra dessa e falar, porque hoje em dia as pessoas vivem da forma que quer. Eu sempre falo, existe hoje igrejas, templos, denominações para tudo que você pensar, o que você quiser ser. Eu não quero uma igreja que não use saia ou que não use só vestido. Tem. Você vai atrás que tem. Várias denominações. Eu quero uma igreja que para mulheres, só tem mulheres. Tem. Eu quero uma igreja que não fala em línguas. Tem também. Tem as igrejas que não acreditam no Espírito Santo. Eu quero participar de uma igreja que só tenha homens. Você vai encontrar. Aqui em Roraima não tem. Mas se você for para fora do estado, você vai encontrar muitas e muitas coisas que você vai até se escandalizar. Você vai até se escandalizar. E hoje em dia a gente não pode mais até falar sobre isso. Você está sendo preconceituosa, você está sendo isso. Você não pode mais, muitas vezes, ter uma pregação como de João Batista, de falar sobre arrependimento. Que às vezes o homossexual tem que se arrepender do seu pecado. Que às vezes a pessoa tem que não pode estar de qualquer maneira no altar do Senhor. A gente entende isso. Porque senão, como o Espírito Santo vai habitar em um templo que está sujo? Quando você vai em algum ambiente, você percebe, né? Não lhe agrada. Então o Espírito Santo ele é muito sensível também. Então se eu não estou de acordo com o que ele quer, não tem como ele estar dentro de mim. Glória a Deus, aleluia. Não tem como ele estar dentro de mim. E quando o Espírito Santo está dentro de nós como templo do Espírito Santo, aí você já vê a diferença na minha e na tua vida. Glória a Deus. Porque o Espírito Santo, quando ele habita dentro de nós, ele começa a nos mudar de dentro para fora. E você já nota a diferença na vida do jovem, na vida da mulher, na vida do homem. Você já vê a diferença. Porque o Espírito Santo trabalhando dentro de nós. Glória a Deus. E aí tudo aquilo que muitas vezes a gente achava que não tinha nada a ver, a gente começa o Espírito já começa a nos incomodar. Dizer, irmã Regiane, isso aqui não é certo. Você não pode fazer isso. A palavra do Senhor fala que aquele que furtava não furte mais, aquele que roubava não roube mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais. O Senhor fala na sua palavra. Então, é justamente o que o apóstolo Paulo fala. Olha, eis que tudo se fez novo. Então eu não posso mais ser a Regiane de antigamente. Eu sou uma nova criatura agora. Glória a Deus. Então, se eu sou uma nova criatura, os meus hábitos passados já não podem mais existir. Então eu tenho que começar a crescer como essa nova criatura, crescer na graça e no conhecimento. Então o Espírito Santo habita dentro de mim e de você. E se você der lugar, se eu der lugar mais e mais para o Espírito Santo habitar na minha vida, ele vai me encher, ele vai me usar, ele vai me dar o dom da palavra, ele vai me dar o dom de maravilhas, ele vai me dar o dom de línguas. Basta eu buscar o Senhor. Glória a Deus. E muita gente fica acanhada. Eu sempre falo, gente, não perca as oportunidades que Deus dá para você. Porque Deus, é através delas que Deus vai te aperfeiçoando diante dele. Glória a Deus, aleluia. Eu não vou lá na frente porque eu não sei falar. Mas então como que você vai aprender? Se você não se dirigir até aqui, para dizer pelo menos, olha, eu vou ler o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aqui você já começa um processo de crescimento e de aperfeiçoamento na sua vida. Irmãos, eu vou contar para você o tanto de oportunidade que eu recusei quando eu aceitei a Cristo. Você não imagina. Já era para eu estar, Glória a Deus. Muito mais avançado, muito mais. Em tudo. Para cantar, para pregar. Eu lembro que a irmã Luzia, esposa do pastor Zé Ferreira, dizia assim para mim, Regiane, tu tem um dom da palavra. Mas e quem disse que eu ligava? Eu nem entendia.
dom na palavra, ela dizia para mim, tu tem um dom na palavra. Mas, quando surgiam as oportunidades, eu fazia o quê? Eu recusava. Eu sempre falo na igreja, eu sentava no segundo banco e tinha umas irmãs que eram bem gordinhas, né? Nesse tempo eu era mais magrinha. Então, eu sentava atrás, eu escolhi a irmã mais gordinha que tinha, eu sentava atrás dela. E o pastor João, o pastor Beto passa o pastor João é pequenininho, né? Então, ele não me via. Então, eu passava o culto todinho, ele dava oportunidade para os outros irmãos, mas eu ficava lá, quietinha no meu lugar. Então, se ele não me visse, ele não ia me dar oportunidade. Então, eu recusei muito. Eu recusava muito a oportunidade. E eu aprendi, depois que eu passei a ver que era através das oportunidades que eu ia crescer, e eu queria crescer. Aleluia. Eu queria crescer. Eu queria cantar, eu queria pregar, eu sentia vontade de ser igual o irmão fulano, a irmã ciclana, eu não conseguia. Mas eu disse, Senhor, eu tenho que dar lugar para Ti, porque senão eu não vou conseguir aprender a nada. Então eu comecei. Eu cantava os hinos da harpa, eu não recusava mais as oportunidades, eu ia nervosa, eu ia tremendo, mas eu não recusava mais não. Irmãos, depois que eu entendi isso, nunca mais eu recusei a oportunidade. Eu ia com dor de cabeça, doendo. Vamos ouvir, irmã Regiane, amém. Eu estava lá em cima, lá. Aleluia. Tem que forçar para ler um versículo. E quando a Valquíria sempre me deu muita oportunidade para cantar com as irmãs. Eu não sabia cantar, não. Mas então eu fui buscar. Aprendi a tocar violão, aprendi questão de afinação, de glória a Deus, para que eu pudesse me aperfeiçoar mais diante do Senhor. Aleluia. Lá na igreja sempre teve dificuldade para solista. Quando a Valquíria saía, nós não tínhamos solista. Eu falei, não, nós temos que ter alguém para cantar quando ela não estiver aqui. Porque quando ela não saía, pronto, a gente ficava sem cantora na igreja e sem as irmãs que não cantavam mais. Então eu fui aprender para que eu pudesse contribuir na obra do Senhor. Quando você aprende, você passa a contribuir, a beneficiar o departamento das irmãs, departamento de jovem, departamento de criança, quando você se dedica. E você se dedicando, o Espírito Santo vai te aperfeiçoar mais glória ainda. A Deus, eu creio. Vai te capacitar para que você possa crescer na presença de Deus. E você, cada jovem crescendo na presença do Senhor, quem ganha é a obra de Deus. Aleluia. Cada um de vocês se aperfeiçoando diante do Senhor. Então, que o Espírito Santo venha cada dia mais me encher, me usar. Tenha vontade de ser usado pelo Espírito de Deus. Aleluia. Tenha vontade de falar em línguas estranhas. Quem não é batizado com o Espírito Santo, busque o batismo. Irmãos, eu demorei 10 anos para ser batizado com o Espírito Santo. O senhor sabe que é 10 anos para eu ser batizada? Eu fui batizada na conversão em 2017, se não me engano. Fui batizada na conversão. O pastor Aranda fez prova e disse, pastor, ele falou assim para Deus, ele me contou depois. Eu disse, Regiane, eu falei para Deus, se tu fosse batizado com o Espírito Santo, eu ia ficar mais um ano na Comadé Caracaraí. Aí, quando foi no outro dia de manhã, a irmã Marinete disse, pastor, a Regiane foi batizada com o Espírito Santo. Aleluia. Aí ele disse assim, glória a Deus, então eu vou ficar mais um ano. Aí fez prova de Deus e ainda me colocou na prova ainda. Eu disse, e se não acontecesse nada? Glória aí ele ia a Deus. sair, né? Então assim, mas eu ficava muito triste, irmãos, porque vinha culto, tinha culto e culto bons, maravilhosos na igreja. E o povo era batizado e eu nada. Eu disse, Senhor, o que tem de errado comigo, Pai? Que eu quero também ser batizado, eu quero sentir também essa alegria. Senhor, se tem alguma coisa impedindo dentro de mim que eu não sei, seja algum pecado, seja alguma coisa, Pai, tira de mim, Pai, que eu quero ser usado na Tua presença. E a irmã Marinete não me falou, mas ela disse que tinha algo, mas ela não me disse no dia quando a gente vinha na van. E, mas quantas vezes eu não saí da igreja chorando no meio da rua, lá para casa. Senhor, mais um dia, Pai, mais um culto, eu não fui batizada. Deus é prova, eu fui embora, eu ia para casa chorando porque eu queria muito. Depois de um tempo eu desanimei, confesso para os irmãos, eu parei de buscar. Eu não pedi mais para Deus para ser batizada, porque eu achava que eu não ia ser mais. Eu disse, eu não quero mais também. Quando foi na conversão, Deus teve misericórdia na minha vida e me batizou com o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. E cá estou eu diante das irmãs, dos jovens. E eu sempre peço para o Senhor me mantenha humilde.
Que haja essa humildade no meu coração todos os dias, porque se tu tirar a tua presença da minha vida, quem sou eu?